Fala galerinha aqui do nosso canal, mais uma vez Dr. Guiver na área. Vamos falar sobre o segundo vídeo do Setembro Amarelo. Vamos ver agora doenças relacionadas a tudo isso, né? Quer saber mais? Fica com a gente e roda a vinheta. Fala galerinha, vamos compartilhar esse vídeo porque ele pode salvar uma vida. Setembro Amarelo, mês de valorização à vida e prevenção ao suicídio. Olhem lá, amigos. O suicídio, ele é o ato de tirar a própria vida. E ele está relacionado com diversos fatores ambientais, socioculturais e até os existenciais. Sendo os transtornos mentais, ele é o fator de maior risco, mais importante para esse ato. Então ele pode incluir a depressão, transtorno por uso de drogas, álcool entra no meio também. Só que além disso, traumas emocionais fazem parte, diagnóstico de doenças graves, o próprio bullying que as pessoas sofrem. Então também podem causar sofrimento intenso, levando ao pensamento suicida e o ato do suicídio em alguns casos. Em casos de suspeita que a pessoa, você possa estar identificando que a pessoa está pensando em cometer o suicídio, é importante sim procurar a ajuda de um profissional da saúde, como o próprio enfermeiro. Ele vai saber te encaminhar para um psicólogo. O psicólogo já também vai poder tomar um encaminhamento para você, uma avaliação maior. Identificar esse caso é fundamental para iniciar o tratamento adequado. Isso pode envolver psicoterapias, o uso de antidepressivos e por aí vai, né? Então, uma possível causa, as principais causas de suicídio são depressão, problemas amorosos, aí entra também o familiar, o uso de drogas como o próprio álcool e o bullying, né? Depressão. Olhem lá, a depressão é um transtorno psicológico. Ele é caracterizado pela tristeza persistente, pela falta de interesse que a pessoa tem em realizar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de coisa. Qualquer coisa que era considerada divertida já não passa a não ser mais. Então, embora a tristeza seja uma emoção normal, na depressão essa tristeza é tão forte e ela dura tanto tempo que acaba afetando toda a vida da pessoa, podendo impedir a realização de tarefas. Tarefas como dormir, comer. Ele acaba não tendo vontade de comer e só pensa em morrer. Porque a depressão, quando ela é grave, ela não tratada também, ela pode levar ao suicídio, já que ela pode provocar na pessoa sentimentos como culpa, perda de valor e a tristeza intensa. Então, nesses casos, a sensação de que o problema não tem solução, ela pode resultar, sim, em pensamentos suicidas. Como se fosse a única forma para acabar com o sofrimento dessa pessoa. A depressão, ela é um transtorno psicológico caracterizado pela tristeza persistente, pela falta de interesse para realizar as atividades de novo, que antes eram fáceis de fazer e hoje já não são consideradas nem divertidas. Então preste muita atenção agora e entenda o que a vontade de morrer pode significar e fazer na vida de uma pessoa. A depressão, ela tem sim cura, mas o tratamento ele é demorado e ele pode incluir psicoterapia, medicamentos que vão entrar nesse meio aí, até medicamentos também naturais. Os principais sintomas de depressão, eles incluem sentir-se triste, sentir-se ansioso, a pessoa relata que sente aquele vazio dentro dela. Então ter sentimento e falta de esperança também. O pessimismo frequente, ele fica facilmente irritado, ele não tem vontade de fazer atividades que antes eram divertidas. Ele passa a se sentir sem energia, só vive dizendo que tem cansaço, ele dorme poucas horas pela noite. Porque dormir também é bom e ele dorme pouco tempo. Ele tem a dificuldade de concentração devido a isso, de memorização. Ele sente muito cansaço e pouco apetite. As pessoas com depressão, amigos, normalmente elas apresentam vários desses sintomas na maioria da parte do dia.
quase todos os dias elas estão com esses mesmos sintomas, e isso perdura por semanas. Isso vai por semana, porque dependendo da intensidade dos sintomas da depressão, ela pode ser dividida em algumas partes, como transtorno de adaptação com estado de ânimo deprimido, esse é um, conhecida popularmente, como depressão leve. E quando um episódio depressivo causa alguma dificuldade para continuar uma tarefa simples, para fazer uma atividade social e não consegue se socializar com ninguém, isso é perigoso. Aí vem um transtorno depressivo maior, a distimia, que é quando os sintomas afetam as atividades pessoais e sociais da pessoa, como no trabalho, na família. Então, todos esses tipos de depressão, eles devem ser corretamente diagnosticados. E o tratamento é definido por um psicólogo que também entra em conjunto com o psiquiatra. É muito importante o apoio de um psicólogo e de um psiquiatra, apoio de grupos de autoajuda para que essa pessoa possa ser tratada dessa depressão e assim promover a qualidade de vida da pessoa. Em alguns casos, o profissional da saúde ele pode indicar o uso de alguns medicamentos para a depressão. A pessoa participa desses grupos, é legal, ela vai ouvindo histórias e isso é muito bom. Problemas amorosos e familiares causam também isso. Problemas familiares como perda dos pais, brigas frequentes dentro do seu lar. A pessoa não pode expressar suas opiniões. Ela não se sente amado, não se sente compreendido no relacionamento dentro da casa familiar. Aí provoca angústia intensa nela. E algumas pessoas têm reações compulsivas que podem levar ao suicídio. Isso é muito sério. Então, encontrar tempo para conversar de forma calma e criar um ambiente de equilíbrio dentro da sua própria casa, dentro do seu relacionamento, de qualquer coisa amorosa que possa ter ali, ajuda a pessoa a sentir um melhor acolhimento, vamos dizer assim. A psicoterapia pode ser útil para a pessoa aprender a lidar melhor com seus problemas. Uso de drogas ou de alcoolismo. Olhem lá. O alcoolismo e o uso de drogas ilícitas, vamos falar, como a cocaína, a maconha. Cara, isso tudo pode levar ao suicídio e afeta a capacidade de julgamento e de comportamento de qualquer pessoa que se envolve com drogas. Só que além disso, também essas substâncias, elas tendem a ser consumidas com aquele objetivo, aquele conversa fiada que ele vem, eu vou esquecer os problemas, os meus sentimentos, eu quero esquecer a angústia, ficar menos frustrado. É importante evitar o consumo excessivo de álcool e de drogas ilícitas. Além disso, em caso de suspeita da dependência disso tudo, é recomendado buscar ajuda. A gente procura ajuda se a pessoa está precisando e não tem força de fazer isso. O bullying é importante a gente combater isso. A pessoa se sente assediada, intimidada intencionalmente por outras pessoas, por meio de palavras, mensagens, atitudes. Isso pode causar sofrimento e causa sofrimento emocional intenso e pode levar algumas pessoas sim ao suicídio. Por ser uma situação comum em escolas, acontece muito em escolas, é importante comunicar as instituições de educação sobre o bullying, para que isso seja adotado entre eles medidas e estratégias para que haja um combate efetivo em cima disso. Além disso, é muito importante, de novo, consultar um profissional para uma avaliação. Isso é recomendado para todo mundo. Campanhas, as pessoas possam estar falando sobre isso. O psicólogo indica um tratamento bem legal para a pessoa. Porque doenças como ansiedade e depressão, elas têm que ser vistas com muito carinho e atenção. Os traumas emocionais, situações de estresse intenso, como em caso de violência física, ou então até acidentes, podem levar ao suicídio nos casos mais graves. Só que nesses casos, a pessoa pode se sentir culpada, estressada, ansiosa. Ela vai lembrar desses eventos que causaram trauma nela, podendo ou não conseguir lidar com isso. A pessoa às vezes sabe lidar com a dor que sente, às vezes não sabe. A avaliação de novo de um psicólogo, de um psiquiatra é importante no caso de suspeita de traumas emocionais. Eles vão ajudar.
Acompanhamento com o psicólogo é importante. Às vezes, né, vai ter o uso de medicamento, antidepressivos, o que a gente não quer que aconteça. Além disso, de novo, participar de grupos de apoios. Eles falam histórias de outras pessoas que já passaram, às vezes, pela mesma situação, o mesmo trauma emocional. Isso pode ajudar a pessoa no tratamento. Ela vai aprender a lidar com esses traumas emocionais, vendo a superação de outras pessoas. Diagnóstico de doenças graves. As doenças graves, como câncer e HIV, podem causar sintomas. Traz aquela tristeza, aquela angústia imensa quando existe essa dificuldade para lidar com essa realidade e é difícil receber um resultado de uma doença. Isso traz sofrimento. Pode ser intenso, isso pode levar ao suicídio. Precisa de apoio. Então, para nós profissionais que realizamos testes rápidos, isso é horrível ter que dar a notícia de algum resultado positivo para um paciente naquele momento. A gente também se sente mal. É importante o apoio dos familiares e amigos em caso de diagnóstico de doenças graves, porque além disso, caso esses sintomas de tristeza ou angústia sejam persistentes, de novo, é muito importante consultar um psicólogo, um psiquiatra para uma avaliação mais detalhada. Vamos falar da síndrome de Burnout. Bom, né? Isso apareceu muito na pandemia, onde levou muitos profissionais a ficarem, né, doentes. A síndrome de Burnout é nada mais nada menos que o excesso de trabalho, o estresse causado pelo trabalho, que pode provocar sintomas como a sensação de fracasso e o desgaste emocional. Isso tudo também levou muitos profissionais de saúde ao suicídio em casos mais graves, né? Então, o burnout, em casos graves, tem o excesso de horas extras, a dificuldade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Então, os profissionais da pandemia sofreram muito com isso, profissionais da saúde, né? Onde, pessoal, infelizmente, tiveram muitos suicídios de profissionais da saúde. Teve um adoecimento imenso na área da saúde por causa da burnout. E dando ênfase mais uma vez de novo, como um todo para a enfermagem. Então é importante evitar o excesso de horas extras e buscar alternativas para diminuir as dificuldades também. Evitar o estresse no trabalho é difícil, mas a gente tem que se reorganizar, né? Ver as atividades do dia a dia mais legais, praticar atividade física, isso é importante. E outras atividades que possam proporcionar o nosso bem-estar. Em caso de suspeita da síndrome de Burnout, procure ajuda. É importante procurar um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para confirmar o diagnóstico e logo iniciar o tratamento adequado. O acompanhamento com o psicólogo geralmente é indicado para quê? Para estar discutindo esses problemas e aprender formas efetivas de lidar com essas dificuldades. Esquizofrenia, né? Então, vamos conversar legal sobre isso. A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que causa sintomas como alucinações, delírio, a confusão mental e que, quando não tratado adequadamente, pode levar a pessoa assim também ao suicídio, isso no parte mais grave, né? Então, atenção no que eu irei esclarecer agora para vocês, desmistificar umas coisas. Amigos, a esquizofrenia não é a doença de dupla personalidade, como muitas pessoas falam e imaginam por aí. As vítimas que sofrem profunda deficiência na capacidade de pensar com clareza, elas sofrem essa deficiência, não pensam com clareza, de sentir emoções normais, não. Provavelmente essa é a doença mais devastadora e desafiadora para os psiquiatras. O que fazer para prevenir o suicídio? O que é importante? É importante identificar os sinais que a pessoa está passando. Ela sempre passam sinais de tirar a própria vida. Ela tem mudanças repentinas de comportamento. Sempre ela sai da rotina. O uso de frases: eu não aguento mais. Eu preferia estar morto. Será que os outros ficariam mais felizes sem mim aqui? Elas sempre usam isso. Então, buscar a ajuda de um profissional, de novo, um profissional da saúde, para evitar esses sinais, esses sintomas apresentados por ela. O profissional vai saber como agir, vai saber como atuar, manter o contato com a família e amigos,
pode fortalecer essas relações, aumentando essa percepção que o doente vai ter de apoio. Melhora muita coisa. Porque, amigos, tratar adequadamente doenças como, olhem lá, a depressão e a esquizofrenia, caso existam nas pessoas, é muito importante. Temos o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Esse centro tem o objetivo de realizar a ajuda do apoio emocional e prevenir o suicídio. E como eu sempre digo, ao lidar com pessoas com algum tipo de problema, eu falo isso para os meus alunos, ao fazer a coisa certa e ser agradável, procure ser agradável. Porque tem muita gente que pode te querer o seu bem, mas só de tu estar junto, tem gente que só de sentar do teu lado numa calçada com você, ela já vai estar te ajudando. Mesmo tu estando calado ali, sem fazer nada, já pode fazer daquilo um dia incrível para a pessoa. Às vezes só precisamos de alguém que nos empreste os seus ouvidos. Falo isso sempre, para nos escutar. E às vezes só precisamos de alguém do nosso lado. Nem que seja só para fazer silêncio. Eu falo isso para os meus alunos, para os meus amigos. Silêncio junto com a gente, para que aquela pessoa se sinta confortável ali. Sem dar soluções para o problema, para os nossos casos, sem dar opinião, sem achar saída para o problema da pessoa, que a pessoa às vezes sabe o que fazer, mas não faz. Porque existe, olhem lá, uma grande diferença quando a pessoa te escuta ou quando ela te ouve. Porque o termo ouvir, eu falo isso para todo mundo, se refere apenas à audição. Ou seja, amigos, a captação de ruído, de sons pelo ouvido. O ouvir significa que a informação foi entendida. Nem foi entendida. Já o escutar trata de compreender quando eu te escuto. Entra aqui no meu ouvido, processa no cérebro e vai para o coração. O cérebro transmite a coisa boa para o coração, eu me importo, então eu me importo com aquele teu problema. E eu me importar com o teu problema, obviamente, eu quero o teu bem. Isso tem que ser visto com carinho. Ajudar é necessário, mas tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro. Onde tu não pode esperar nada em troca, nenhum obrigado. Oferecer amizade ainda é sim a melhor saída. Então esse é o nosso segundo vídeo da série de 3 vídeos. Para a semana vai ter o último, o terceiro, falando sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Espero aqui mais uma vez ter contribuído com o seu saber. Porque saber escutar é muito bom, então compartilhe esse vídeo. Vai chegar mais informações a muitas pessoas que precisam. Esse vídeo pode salvar uma vida e trazer uma mensagem de paz para o coração da pessoa. Lembrando que aqui vamos sempre te dar uma coisa que ninguém nunca vai poder te tomar. Conhecimentos. Até a próxima, amigo. O último vídeo da série.